E aí pessoal, beleza? A gente vai falar aqui sobre o reino Monera, né, os animais mais simples, os indivíduos mais simples da Terra, beleza? Partindo pelas características iniciais, o reino Monera ele possui seres unicelulares. O que vem a ser isso? São seres que são constituídos apenas de uma célula. Existem seres unicelulares e existem seres pluricelulares. Todos os seres desse reino são procarióticos, né? São procariontes. Então a gente tem seres procariontes e seres eucariontes. Os procariontes e os eucariontes eles se destoam apenas pela questão da carioteca, da presença da carioteca, né? E o reino Monera é o único reino procarionte da Terra. Importante salientar isso. Existem seres anaeróbicos e seres aeróbicos. Qual a diferença, professor? Os seres aeróbicos eles são os seres que utilizam de oxigênio para o seu metabolismo. Já os anaeróbicos eles não utilizam o oxigênio para o seu metabolismo. Dá-se como exemplo a questão das cianobactérias. No meio de nutrição a gente tem os seres autótrofos e heterotróficos, ou heterótrofos, assim como vocês queiram chamar. Os heterótrofos eles precisam adquirir o alimento do meio, né? Então eles precisam buscar o alimento do meio. Já os autótrofos eles são seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, para iniciar todo o processo de surgimento de vida, iniciou-se provavelmente por seres autótrofos e subsequentemente por seres heterotróficos ou heterótrofos, como vocês queiram chamar. Possui parede celular composta de peptidoglicanos, né? E isso aqui vai ser uma coisa extremamente necessária, porque a gente vai fazer, quando acabar todo esse procedimento, toda essa questão da quarentena, a gente vai voltar e vai fazer um procedimento chamado método de Gram, né? Então a gente vai usar as bactérias que têm a parede, a sua cápsula lipoproteica, para determiná-las como gram positivas, ou melhor, gram negativas. E aquelas que não têm, a gente vai classificar como gram positivas. A gente vai explicar mais um pouquinho na frente. E como exemplo desses seres vivos, temos as arqueobactérias, as bactérias reais, e as cianobactérias, que são as algas azuis, né? E a gente vai falar de algumas doenças bacterianas também, mais à frente. Aqui a gente tem a estrutura morfológica dessa bactéria. Ela é composta por cápsula, parede celular e membrana plasmática, sendo que essa cápsula ela vai condicionar a classificação dela mediante o método de Gram. Então, quando gram positiva, ela não tem essa cápsula, né? Ela é mais fácil de ser tratada com antibióticos. Sendo gram negativa, ela possui essa cápsula, logo ela tem uma dificuldade maior de tratamento com antibiótico. Nada mais é do que uma proteção. Temos a parede celular, né, composta de lipoproteínas. Temos a membrana plasmática, que vai conter toda a questão do conteúdo plasmático, desde a questão dos plasmídios, desde a questão do nucleossomo, nucleotídeo, né? Temos algumas bactérias que são ciliadas, temos outras bactérias que são flageladas e temos bactérias que são tanto flageladas quanto ciliadas. Essas estruturas elas vão servir basicamente como aporte de locomoção, né? Mas na parte das fímbrias, na parte dos cílios, existem alguns desses cílios que são modificados para prover a reprodução, né? Então existem duas características, duas condições básicas para isso, né? Quanto à respiração, a gente já falou lá em cima, que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo. Algumas bactérias elas fazem a fermentação, que é importante para a produção de energia, assim como a respiração celular dentro do nosso organismo. A fermentação ela vai produzir cerca de 2 a 3 ATPs, né? Adenosina trifosfato, que vai ser transformado em adenosina difosfática, né? E aí a produção de energia.
Claro, isso vai ser mediante alguns ciclos, como o ciclo de Krebs, como a questão do ciclo da respiração celular como um todo. Esses seres, como eles são mais simples, eles fazem a fermentação, né? Por serem anaeróbicos, eles não utilizam oxigênio para a sua respiração, e o processo ele vai na produção de 2 ATPs de energia, né? Os anaeróbicos podem ser facultativos, ou seja, vivem também na presença do oxigênio, mas não utilizam, ou obrigatórios, que eles não podem viver na presença do oxigênio, caso contrário eles vão morrer. Já os aeróbicos, eles fazem a respiração, utilizam o oxigênio normalmente, e pelo fato deles utilizarem o oxigênio para a produção de ATP, com a respiração eles produzem 38 moléculas de ATP. Então é bem mais energético o processo de respiração, o processo aeróbico, do que o processo anaeróbico. Quanto à sua nutrição, a gente falou lá em cima também, vamos retomar que existem seres heterótrofos e autótrofos, né? São aqueles que não são, os heterótrofos no caso, são aqueles que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, logo eles têm que buscar no meio, né? Se alimentam de outros seres vivos ou de matéria orgânica, que seja. Já os autótrofos, eles também são conhecidos como autotróficos, né? São duas nomenclaturas, mas se remetem à mesma coisa. E são seres capazes de fabricar o seu próprio alimento através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Professor, pelo amor de Deus, qual é a diferença entre fotossíntese e quimiossíntese? A fotossíntese, pessoal, ela vai ser a conversão de energia luminosa em energia orgânica, né, através de pequenas estruturas que tem em células vegetais, tá? E no caso do conteúdo aqui, em bactérias. Já a quimiossíntese, ela vai converter materiais inorgânicos em energia, tá? Então, no início de tudo, como eles são seres mais atrasados, né, mais anteriormente falando no quesito evolução, essa quimiossíntese ela foi muito importante, porque antigamente não existia disposição de matéria orgânica, então eles precisavam se adaptar, eles precisavam fazer essa adaptação aqui. E aí a gente tem alguns exemplos e importâncias de bactérias. A bactéria não só causa problema, né? A bactéria ela é responsável pela decomposição de matéria morta, né? São indivíduos saprófagos, importante no ciclo de reciclagem biológica, digamos assim. São agentes causadores de doenças, né? Eles precisam de um meio, e muitas vezes esse meio é o organismo humano, e acabam gerando efeitos colaterais. Mas não é porque eles fazem isso de sacanagem, não, né? Participa de processos industriais como a fabricação de queijos, iogurte, fermentação de bebidas, né? Eles participam do ciclo do nitrogênio. Isso aqui é importantíssimo. Em uma outra aula, isso aqui eu vou ter que demandar de uma aula inteira para explicar desse ciclo, mas é basicamente a retirada do nitrogênio da terra, né, do meio, para as plantas, por exemplo. E existem bactérias que participam desse ciclo, a passagem do nitrogênio que está na atmosfera para o solo e, consequentemente, do solo para a planta. Então, isso é importantíssimo, né? Disponibilizam nitrogênio atmosférico para as plantas. Biotecnologia, um exemplo de biotecnologia que a gente pode usar aqui é a biorremediação. Lá em São Paulo tem um rio chamado Tietê, e esse rio está participando desse processo de biorremediação. Como é que está sendo feito isso? Dispostas algumas bactérias ao longo do rio, e essas bactérias vão degradar, vão quebrar, vão se alimentar da matéria orgânica presente no rio. Logo, essas bactérias elas vão se dissipar e a água ela vai ficar limpa. Então, é um exemplo de biotecnologia através de um processo de recuperação do meio, né? Muito importante. E aí, pessoal, quando a gente voltar às aulas presenciais, propriamente dito, a gente vai tentar realizar esse método de GRAM. Eu já consegui as duas culturas, a gente precisa
de duas culturas, né? Procurei bactérias gram-negativas e gram-positivas para que a gente possa entender a diferença delas, né? O método de Gram, ele se baseia na capacidade da parede celular da bactéria gram-positiva, que retém os corantes, cristais violetas no citoplasma, durante o tratamento com etanol acetona, né? Enquanto a parede celular das bactérias gram-negativas não o fazem. E aí o que é que acontece? As gram-positivas, elas vão reter essa coloração porque elas não têm elas têm essa parede lipoproteica, né? As gram-positivas. E aí o que é que acontece? Essas bactérias gram-positivas, elas não vão absorver essa coloração. Já as gram-negativas, elas vão absorver, porque elas não têm essa parede. E aí o pigmento, ele vai conseguir penetrar nessa bactéria. Beleza? A gente vai ver isso aí direitinho, vai fazer a coloração e vai fazer a utilização do microscópio para identificar quais dessas bactérias a gente vai ser gram-positivas e gram-negativas. Quanto à classificação das bactérias, quanto às formas, existem diversas bactérias, diversas formas de bactérias. Então a gente vai ter aí os cocos, né, que são as unidades de bactéria quando elas têm apenas esse formato arredondado. Temos os bacilos, que é usado, por exemplo, em bebidas fermentadas, né, como aquele Yakult, Danoninho e tal, são utilizados na fabricação de alimentos, e também é usado na regulação do nosso intestino, da nossa biota intestinal. Então é importante ter esse tipo de bactéria. Vale salientar, pessoal, que dentro do nosso corpo existem diversas bactérias que realizam um trabalho simbiótico aí. Como é que vai acontecer isso? Existem, por exemplo, substâncias que a gente não consegue degradar, que a gente não consegue se proteger contra elas. Então essas bactérias que estão presentes no nosso corpo, por exemplo, bactérias da boca, eles vão degradar esse material e vai proteger, vai se alimentar e vai proteger, por consequência, esse organismo que no caso somos nós. Temos os espirilos, os vibriões, né, com suas respectivas formas. Aqui mais uma vez, e aí a gente chega na parte muito bacana, que seria a reprodução dessas bactérias. Prestem atenção agora, que é um pouco complexo, isso costuma confundir. Existem dois tipos de reprodução, certo? A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Quando a reprodução sexuada acontece, o indivíduo ele precisa de outro para se multiplicar, para se dividir, né? Já a assexuada, e quando a gente tem esse prefixo a na biologia, do grego significa não, né? Quando a gente tem essa questão de assexuada, ele simplesmente se divide, ele não precisa haver contato entre outro parceiro. Consequentemente, não vai haver uma variabilidade genética. Isso para a gente é muito interessante. Por quê? Porque se não há variabilidade genética, não há evolução, não há mutação dessa bactéria, caso ele seja maléfico para a gente, né? Então a gente tem dois tipos de reprodução assexuada, ou seja, que não precisa do parceiro: a divisão binária e a esporulação. Na divisão binária, essa bactéria ela se divide, né, por uma questão simples, e na esporulação ela libera pequenos fragmentos, né, que vai ocasionar uma proliferação, digamos assim, né? Na questão assexuada ficamos entendidos nesses dois tipos, né? Existem dois tipos: assexuada e sexuada. Dentro da assexuada existem mais dois tipos, que seria a divisão binária e a esporulação. Já na reprodução sexuada existe a transformação, a transdução e a conjugação. E aí a gente vai ver separadamente cada um para não confundir. Na transformação, pessoal, o que é que acontece? O cromossomo bacteriano ele vai ser disponibilizado para o meio, e esse cromossomo vai chegar
até uma outra bactéria. Chegando nessa bactéria, esse cromossomo vai se agregar ao cromossomo dessa bactéria e vai haver uma transformação desse cromossomo, havendo assim contato e havendo assim a sua multiplicação. Por isso se dá o nome de transformação bacteriana. Ou seja, o seu DNA ele migra de forma aleatória para uma outra bactéria e lá acontece a sua divisão. Já a transdução bacteriana é um pouco mais complexa. Ela também vai partir o material genético da bactéria, ela também vai sair de uma bactéria para outra. No entanto, dessa vez a gente vai usar um bacteriófago, né? E geralmente esse bacteriófago ele vai trazer também consigo um RNA ou um DNA viral. Então o que é que acontece? Esse bacteriófago ele vai trazer no seu DNA uma outra porção de DNA. Esse DNA vai se agregar ao DNA da bactéria em questão, vai haver uma disseminação de outros bacteriófagos, esses bacteriófagos vão alojar outras células e assim sucessivamente. E a gente tem a conjuração bacteriana. Como é que funciona a conjuração bacteriana? Duas bactérias, elas vão permear as suas membranas celulares e vão passar esse material genético de uma para outra de forma direta, né, através da permeabilidade da sua membrana celular. Certinho? E aqui a gente vai ter algumas doenças bacterianas, né? Seria a cólera, o tétano e a hanseníase, que também é conhecida como lepra, que é uma expressão pejorativa, diga-se de passagem, né? Falando um pouquinho da cólera, a gente tem alguns sintomas como diarreia, vômito, em casos mais acentuados tem cãibra, perda de peso. O transmissor é através da água e comida contaminada, então é muito importante que a gente consiga sempre higienizar muito bem os nossos alimentos, consiga sempre muito bem ter uma água de boa qualidade para beber. Caso tenha dúvida da água, ferva, né, porque essa bactéria a 40 graus ela desnatura, então você conseguindo ferver ela, e como a gente está a nível do mar, a fervura ela se dá a 100 graus Celsius, então com certeza essa bactéria ela vai ser eliminada, né? E você vai ter uma água de melhor qualidade para beber. E aí a prevenção, saneamento básico, que é uma coisa governamental, né? Não cabe a nós, mas cabe a nós fazer o destino certo dos nossos dejetos, caso não haja esse saneamento básico, né? Lavar bem os alimentos, inclusive com hipoclorito, né? A água sanitária, fazer uma soluçãozinha para cada 1 litro, você coloca uma colher de sopa de hipoclorito, dá certo. E beber água tratada, né? Quando não tratada, fazer a fervura, né? Ou usar alguma solução para que essa água seja tratada, né? E o tratamento, caso você venha adquirir uma enfermidade dessa, é a base de antibióticos. O tétano, ele provoca espasmos musculares voluntários, principalmente os do pescoço. Na verdade, se são espasmos, eles não são voluntários, eles são involuntários, ou seja, a gente não tem controle sobre isso, né? Principalmente na região do pescoço, sendo os músculos respiratórios podem ser atingidos, causando morte por asfixia. Galera, o tétano ele é uma bactéria aeróbica, e porque ela se dá em objetos enferrujados, justamente pela oxidação que o oxigênio produz, né? Então essa bactéria ela precisa estar num ambiente de oxigênio, que tenha muito oxigênio, que tenha abundância em oxigênio. Então por isso que o tétano ele acontece em locais, em superfícies enferrujadas, né? Principalmente, não é porque uma coisa está enferrujada que ela está contaminada com tétano, mas vai saber. Então a gente não pode também dar essa bobeira. E aí, pelo fato dela precisar de muito oxigênio, ela vai também contaminar as nossas vias aéreas, né? O nosso trato respiratório. Então ela vai causar esses espasmos involuntários. Eu coloquei voluntário aqui, mas descartem isso aqui, relevem isso aqui. E aí pode ocasionar a morte por asfixia, né? Então a gente tem a corte de materiais infectados pela bactéria, geralmente
superfícies enferrujadas, a gente tem a vacina tetânica e o uso do soro, né, aliado ao antibiótico. Temos a hanseníase também, leptospirose, que são doenças mais comuns. Eu não vou me adentrar tanto a esse quesito. Vocês deem uma olhadinha aí, tá certo? Vocês têm o material, podem ficar à vontade. No mais, hoje a gente não vai deixar nenhuma atividade para vocês. Realmente só deem uma olhada nessa aula, deem uma pesquisada, deem uma bugada aí, né, nesses conceitos que a gente colocou. E a gente se vê na próxima aula. Tchau!